Olá, pessoal. É, Estamos aqui, né, para mais uma aula, né, onde nessa aula de hoje a gente vai trabalhar, né, o, a relação dos músculos com os exercícios físicos, né, e é importante também lembrar, né, que os músculos eles são de suma importância, né, e o músculo esquelético, ele é quantitativamente o tecido mais importante do corpo, né, para a absorção de glicose, especialmente durante o exercício físico. Ao sair da condição de repouso, né, e iniciar a realização de uma atividade física ou exercício físico, né, provocamos uma condição de estresse, né? De estresse à homeostase, mas que de modo formidável o organismo acabará por encontrar uma forma de equilibrar e harmonizar suas reações químicas, permitindo a adaptação à nova condição de esforço físico, né? Além disso, se o seu esforço ele for realizado de modo adequado, esse, como dizer, né? For realizado de forma adequada, considerando a intensidade, o volume, a frequência e respeitando a individualidade biológica de cada pessoa, esse estresse inicial causado pelo exercício físico torna-se um benefício a médio e longo prazo, né? Portanto, as funções corporais alteradas durante o exercício físico são um verdadeiro desafio à homeostase, né? A fisiologia da atividade física, ou fisiologia do exercício, ele surgiu na Grécia, né? Na Grécia Antiga e na Ásia Menor, quando civilizações primitivas já se preocupavam com jogos e com saúde, né? A principal influência sobre a civilização ocidental veio de gregos da antiguidade, né? E veio de gregos da antiguidade e todavia, né, somente no século XIX que vieram as contribuições significativas para a compreensão da estrutura e funcionamento do corpo humano, né? Com destaques para a publicação do livro, né? Do livro de Andreas Vesalius sobre o funcionamento do corpo humano, e já mais tarde, em 1973, segundo Seguin e Lavoisier, eles descreveram sobre o consumo de oxigênio em repouso e na condição de levantamento de pesos várias vezes em 15 minutos, né? Em 1889, Ferdinand Lagrave, né? Ele publicou o primeiro livro sobre fisiologia do exercício. Contudo, o texto ele oferecia basicamente sugestões fisiológicas, né? Mas já com preocupações sobre a fadiga, o trabalho muscular e o papel do cérebro em frente ao exercício, né? As primeiras tentativas em explicar os processos de funcionamento do organismo ainda eram erradas e vagas, né? E com a ajuda de equipamentos de pesquisa, pouco a pouco, as perguntas que intrigavam, elas foram e ainda são elucidadas, né?
Muitos dos grandes cientistas do século XX, voltados para o exercício físico, tiveram relação com o laboratório de fadiga de Harvard. E até o fim dos anos de 1960, quase todos os estudos de fisiologia do exercício se concentravam na resposta do corpo como um todo à atividade, né? E a maioria das investigações envolviam medidas de variáveis como consumo de oxigênio, frequência cardíaca, temperatura corporal, intensidade de suor, né? Pouca atenção era dada às respostas celulares ao exercício, né? E essa perspectiva ela foi ampliada quando a bioquímica enzimática ela tornou-se disponível e os processos metabólicos a sua adaptação e aos exercícios eles foram bem mais compreendidos, né? Portanto, quando essas fronteiras entre as disciplinas tradicionais separadas desapareceram e a partir de então foram substituídas por uma abordagem integrada, né? Abre-se uma nova visão sobre a função e regulação do organismo em frente à prática de exercícios, né? E nesse sentido, os recentes avanços, né, das técnicas moleculares ampliam o campo da fisiologia do estudo, né? Fisiologia do exercício, né? E permite também aos pesquisadores o estudo dos mecanismos envolvidos nos níveis moleculares. Além disso, o melhor atendimento desses processos metabólicos devem colaborar no desenvolvimento de programas de exercícios físicos, né? Com o aprimoramento em programas de treinamento e, sobretudo, com a otimização de processos capazes de realçar os efeitos físicos no organismo humano. A prática regular de atividades físicas ela é considerada como um fator comportamental, ambiental e ele é determinante na manutenção da saúde. Logo, as atividades físicas, né, elas têm sido utilizadas com vistas à promoção de qualidade de vida das pessoas, né? Haja vista que são impactos sobre a aptidão física relacionada à saúde, elas se destacam nesse aspecto, componentes como força muscular, resistência cardiorrespiratória, composição corporal e flexibilidade, né? Não bastante, saúde deveria ser entendida não só como a ausência de doenças e enfermidades, mas como um estado favorável de bem-estar, né? Nessa concepção de saúde, é evidente que não basta apenas não estar doente, né? É preciso apresentar evidências e atitudes e comportamentos que afastem ao máximo possível fatores de riscos que possam induzir o aparecimento e o desenvolvimento de doenças, né? No que diz respeito à atividade física do ser humano, né, do organismo humano, destaca também que a atividade física regular aumenta a sensibilidade das células de insulina, melhora o perfil de lipídios e lipoproteínas no sangue, proporciona a redução da pressão arterial e a adiposidade corporal, né? Afeta provavelmente também fatores homeostáticos, melhora
a função, melhora a função endotelial e pode reduzir a resposta inflamatória, né? Diminui também os riscos de desenvolver doenças cardíacas e possivelmente reduz acidentes vascular cerebral, né? E alguns tipos de câncer também. Diminui também o risco de desenvolver osteoporose, síndrome metabólica, diabetes do tipo 2, além de controlar também o controle metabólico, né? E além disso também a atividade física ela colabora para a manutenção da capacidade funcional e uma vida é, independente de independente de só um minuto, independente de independente na terceira idade, né? Essa a questão da prática de exercício físico, ela ajuda também que a terceira idade elas sejam pessoas independentes, né? E também reduz sentimentos de depressão e ansiedade, promove o bem-estar psicológico em geral, é, os aprimoramentos quanto aos efeitos benéficos de atividades físicas, eles estão estreitamente relacionados com, com o envolvimento de práticas sistêmicas, né, de exercícios físicos. Ainda um volume cada vez maior de dados sobre metodologias de treinamento, assim como de respostas, né, e adaptação de parâmetros fisiológicos, cardiovasculares, entre outros, né? E atualmente o número de pesquisas aumenta cada vez mais, envolvendo a prática regular de exercícios físicos, né? Intensidade moderada. E esses estão demonstrando diversos benefícios para a saúde, né? Outra característica também interessante é a questão da diminuição, né, do tempo, né, desses exercícios. Observa-se que não precisa tanto tempo de exercício físico, né, para a questão da melhora, né? O que importa mais é a questão da intensidade, né? E o fato como o fator mais importante que influencia a resposta metabólica ao exercício é a intensidade, né? Outros fatores também eles podem influenciar nessa resposta, como condição física, o tempo de duração, disponibilidade de substrato, estado nutricional, composição da dieta e suplementação durante o exercício, o tipo de exercício que é praticado, a temperatura ambiental, a hidratação, a altitude, né? E no que diz respeito às adaptações metabólicas, essas alterações, elas moleculares e celulares, ocorrem em detrimento da prática regular de exercícios físicos, né? Que podem ser avaliadas por meio de parâmetros fisiológicos. Portanto, é razoável admitir que, ao desenvolver um programa de exercício de maneira adequada, com volume, intensidade, frequência e tipo capaz de provocar adaptações celulares com uma nova condição, será atingido de acordo com o objetivo previamente estipulado, né? Entretanto, nem todas as pessoas respondem da mesma maneira aos programas de exercício, né? Existem diferenças individuais na adaptação e a resposta ao exercício, né? E essa variabilidade individual é um fenômeno biológico normal, né? O que pode refletir
refletir a diversidade genética, né? Um exemplo de papel de variação genética na determinação da eficácia na eficácia de atividades físicas regular é o que mesmo programas de exercícios de treinamentos, né, aplicado em homens jovens e saudáveis, resultou em uma mudança, né, e o aumento no VO2max, né, entre alguns indivíduos. E ainda que a literatura ela fale, né, sobre efeitos benéficos dos exercícios físicos, sejam bastante ampla, tais investigações elas concentram-se em dados epidemiológicos ou parâmetros, né, e parâmetros fisiológicos com frequência cardíaca, resposta hormonal, entre outros. E contudo, né, essas investigações sobre os mecanismos moleculares, eles são adaptações a um programa de exercícios físicos, como o organismo humano, né? E ainda encontra-se em fase embrionária nessa literatura, né? As respostas que os exercícios provocam, né? As alterações e adaptações metabólicas, né? Como, por exemplo, as contrações musculares, elas são capazes de promover o aumento do conteúdo de RNAs mensageiros, né? Ligados a vários genes envolvidos à adaptação do esforço físico, né? O pico do conteúdo de RNA mensageiros ele é observado logo após a sessão de exercícios, né? E retorna aos níveis basais em torno de 24 horas após a atividade, né? Portanto, essa adaptação a longo prazo, ela deve-se ao efeito acumulativo de cada sessão, né? Também é importante, né, que esse exercício ele seja praticado, digamos que todos os dias, né? Que assim aumenta essa quantidade de RNAs mensageiros no metabolismo dessa pessoa, né? E que ele se perde a cada 24 horas, né? Então, logo, se você praticar todos os dias, né? E isso já proporciona uma melhora no seu dia a dia. Logo, né?